Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, Física comigo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre ondulatória, uma pequena introdução, né, para quem já está iniciando aí seus estudos com a parte de ondulatória. Então vamos falar um pouquinho aí sobre o que é uma onda, né? E aí temos uma imagem de uma onda gigante aí invadindo o continente, né? Bastante assustador e uma imagem aí que motiva muitos, né, roteiristas, né, roteiristas de filmes de ficção científica. Então vamos lá dar início à nossa aula. Então, primeiro, o que é uma onda? Então, nós podemos dizer que ondas são perturbações que se propagam no espaço, seja ele preenchido ou não, né, com matéria, e transportam energia sem haver o transporte de matéria. Vamos deixar isso bem claro para você. Okay? Então tá lá, as ondas transportam energia sem ocorrer o transporte de matéria. Tá bom? Vamos ver alguns casos de ondas no nosso dia a dia. Então, quando uma gota cai na água, por exemplo, forma aquela perturbação, e aquela perturbação, então, dá origem, é a própria onda. Então, você tem isso numa fonte, por exemplo, então você tem as perturbações ali na superfície da água. Você tem uma onda numa corda, então se você pegar a corda e der um pulso, esse movimento que você faz com a mão para produzir a onda nós denominamos de pulso, e também podemos ter ali um gotejamento num tanque, por exemplo. Veja aí que formam-se ondas circulares. No caso ali, no caso da onda na corda, uma onda unidimensional, e nesse caso aí uma onda bidimensional, se propaga em duas direções no plano, ok? Bom, nós podemos classificar as ondas quanto à natureza, e quanto à natureza ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. Então o que diferencia uma onda mecânica de uma onda eletromagnética? A onda mecânica ela necessita de um meio material para se propagar. Então o caso do som, por exemplo, o som necessita de um meio para poder haver a sua propagação. É o caso da onda na corda, é o caso da onda do mar. Então essas são ondas mecânicas. Então tem que ter um meio aí para que haja propagação. As ondas eletromagnéticas já não necessitam desse meio. As ondas eletromagnéticas têm aí uma condição de poderem se propagar no vácuo. Então, por exemplo, a luz do Sol atinge o nosso planeta, propagando-se através da imensidão do espaço, onde se encontra o vácuo. Então, não há necessidade de meios materiais. Então, tá lá. Ondas mecânicas são perturbações que se propagam em meios elásticos. Elas necessitam do meio material, pois elas se propagam através das moléculas deste meio. Então, tá ali o som, uma perturbação, promove ali compressões e rarefações, nós vamos ver isso posteriormente, mas há a necessidade do meio material. Então tá ali um alto-falante, ali, você vê a perturbação ali no alto-falante e a propagação da onda através do ar. Certo? Já a onda eletromagnética não tem essa necessidade, são perturbações do campo elétrico e do campo magnético, e não tem necessidade de um meio material para que haja essa perturbação do campo elétrico e do campo magnético. Certo? No caso de exercícios, quase sempre o Enem aí tem cobrado essa perturbação na forma de um grupo de pessoas que se movimentam, então que realizam aquele movimento nos estádios de futebol, por exemplo, denominado ola, que é uma onda. Então você vê aquele pessoal se levantando, se sentando, se levantando e se sentando no estádio, e aí eles sempre questionam qual é a velocidade de propagação da onda, qual é a frequência, qual é o período. Então sempre tem aí algumas grandezas da ondulatória para serem determinadas num exercício, ok? Bom, então a onda mecânica, então como a gente percebeu ali, ela necessita de um meio material. Se nós colocarmos um anel ali, nós vamos perceber que esse anel ele vai se movimentar para cima e para baixo, ele não vai ser deslocado através da onda, na direção da velocidade da onda. Então você está dando o pulso ali para cima e para baixo, onde tem a mãozinha. Então você faz o movimento do pulso, e aquele anel também se movimenta para cima e para baixo, sem se movimentar na direção da propagação da onda. Então isso são chamados pulsos numa corda. Ok? Muito bem, no caso do som, então uma curiosidade aí para nós,
nós seres humanos somos extremamente limitados em relação à audição. Nós ouvimos com um espectro de frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. O que está abaixo de 20 Hz nós denominamos de infrassom, aquilo que está acima de 20.000 Hz nós denominamos de ultrassom. E o nosso som audível fica somente na faixa de 20 a 20 kHz, certo? Então, o ultrassom é um exemplo, né, bastante utilizado aí pelas mamães, pelas gestantes, para identificar aí as condições, né, do feto no útero. Então você tem aí uma faixa de frequência que é capaz de fazer essa verificação, né, do bebê lá, do feto lá no útero da mamãe, né? Muito bem. Alguns animais também, né, se utilizam de ondas mecânicas. Então, por exemplo, um morcego, né, emite ondas mecânicas para identificar, por exemplo, algum alimento, né, um inseto, né, ou algum outro elemento, até mesmo para poder desviá-lo, né? Então o morcego também usa as ondas mecânicas justamente para poder se orientar, né? Então existe para obter o alimento, mas também serve como orientação. No caso de um barco, por exemplo, né, você tem ali um elemento transmissor-receptor, né? Então muito utilizado, o pessoal que procura, né, metais, procura objetos no fundo do oceano, né? Então chamado sonar, né? Então você tem aí um ultrassom que é transmitido, quando ele atinge o fundo do oceano, ele retorna, né? E esse transmissor, que também faz o papel do receptor, te dá, por exemplo, uma ideia de profundidade, ou te dá uma noção se há algum cardume ou se há algum material, né, posicionado no fundo do oceano. Certo? Em termos de som, né, quando há a reflexão do som, nós denominamos esse fenômeno de eco, né? Então, o eco corresponde à reflexão do som. Nesse caso, nós estamos aí tratando como sendo ultrassom. Bom, as ondas eletromagnéticas, como nós havíamos falado, né, são formadas por dois campos, um elétrico e outro magnético, né, variáveis que se propagam no espaço. Então você tem uma direção de propagação e o sentido da propagação do campo elétrico é perpendicular ao sentido da propagação do campo magnético. Ok? Muito bem, então as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, né, sem haver a necessidade aí de um meio material para se propagar. E a velocidade com que elas se propagam no vácuo é da ordem de 300.000 km por segundo, bastante rápido, né? Então não esqueça esse número. Muitas vezes você utiliza 3 vezes 10 na quinta km por segundo ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então depende aí da unidade de medida que você vai estar utilizando. Ok? E exemplos de ondas eletromagnéticas, a luz, né, do Sol, como nós comentamos, o raio-x, o raio gama, micro-ondas, ondas de rádio, então todas elas são exemplos de ondas eletromagnéticas, assim como o infravermelho, também o ultravioleta. Então, onda eletromagnética aí, não, a imagem produzida por um raio-x, né? Então lembrando aí que o raio-x é extremamente nocivo, né, quando irradiado constantemente sobre o nosso tecido, mas de forma controlada, né, bastante útil aí pela medicina, né, pelos médicos aí para identificar, por exemplo, fissuras ou quebras, né, ou algum problema, né, na nossa estrutura óssea. Ok? Muito bem, então nós temos aí o nosso espectro eletromagnético, assim como vocês viram ali o espectro sonoro, né, que nós ouvimos de 20 a 20.000 Hz, né, se você perceber, né, somente num pedacinho muito pequenininho ali, ó, entre o infravermelho e o ultravioleta, tem um pedacinho pequenininho ali no meio, corresponde ao que nós enxergamos que é a luz visível, né, que ali embaixo abre-se no espectro de cores, que vai de 4 vezes 10 na 14 Hz até 7,9 vezes 10 na 14 Hz, aproximadamente. Essa é a faixa visível. Fora isso, nós não enxergamos mais nada, né? Então nós não enxergamos o infravermelho, as ondas de rádio, micro-onda, FM, AM, raio-x, ultravioleta, raio gama, nada daquilo ali é visível, mas os equipamentos são capazes de identificar esse tipo de radiação, certo? Então nós enxergamos somente, né, dentro da faixa de frequência de 4 vezes 10 a 14 até 7,9 vezes 10 a 14 Hz, ok?
Bom, quanto à direção, vamos continuar a classificação, né? Quanto à direção de propagação, ela pode ser transversal, longitudinal ou mista. O que é uma onda transversal? É aquela onda cuja perturbação, né, ela é perpendicular à propagação. Né? Então são ondas ditas transversais. Repara que a onda encontra-se movimentando-se para a direita, né, e o ponto P está indo para cima e para baixo, ou seja, ele é perpendicular ao movimento da onda. Então isso é uma onda transversal. Tá? Direção de vibração, direção de propagação, né, não coincidem. Então, transversal corresponde a essa situação. Então, tá aí. Tá? Então, repara que a onda vai passar e aquela bolinha vai movimentar-se somente para cima e para baixo. Onda longitudinal, quando a direção de vibração é paralela de propagação, ou seja, você está vendo que a mola, né, tem ali um aglomerado, né, movimentando-se para a direita, e essa perturbação, né, essa propagação, né, também é para a direita. Então, né, tanto a vibração quanto a propagação andam juntas, então são ditas ondas longitudinais. Há um paralelismo entre essas duas grandezas, né, vibração e propagação. E a onda mista, no caso, quando você causa uma perturbação numa mola, né, puxando a mola e vibrando a mola, você tem aí tanto, né, uma vibração para cima e para baixo, como para frente e para trás. Então isso forma a onda mista. Né? Então você tem uma mistura aí das duas situações, muito parecido com a onda do mar. Né? A onda do mar tem aquele rolo. Né? Então você vê que ela vai para cima, ela vai para baixo, ela vai para frente, ela vai para trás. Então você tem todas essas condições aí associadas, né, junto com o próprio movimento da onda. Ok? Então, propagação da onda, né? Então, observe que o ponto X ali está na crista da onda junto com a rolha, né? E tu vê que o ponto X seguiu e a rolha ficou. Então, essa é uma das comprovações aí, né, de que, primeiro, a onda não transporta matéria, né? E tu vê que ela está se movimentando, né, para frente, para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, e a onda ela está passando. Né? Então isso é uma condição aí, né, de uma onda mista. Ok? Então tá aí, ó. Né? Repara que foi para a esquerda, foi para cima e o ponto X seguiu. Né? O ponto X seguiu para a direita sem maiores problemas. Né? A onda ela segue o seu caminho, lembra? Transportando energia, mas sem transportar a matéria. Certo? Bom, e quanto à direção de propagação, né? Então a onda pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. A onda unidimensional é aquela que se propaga numa única direção. Então, por exemplo, aí a onda na mola está indo somente para a direita. Né? Certo? Então, pulsos na corda também são ondas unidimensionais. Né? Quando você dá um pulso assim, aquela onda só vai para lá. Ó. Né? Então é uma onda unidimensional. A onda bidimensional é aquela que ocorre num plano. Então, por exemplo, né, se você perceber uma goteira num lago, numa piscina, numa pia, né, você vai ver ondas circulares surgindo ali, ou seja, ondas que se propagam no plano, né, estão denominadas ondas bidimensionais. E as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções. Né? Então, por exemplo, o som é uma onda tridimensional, a luz também é uma onda tridimensional. Tá? Bom, então nós temos aí a frente de onda, né? Então toda aquela região ali correspondente, aquela área, né, correspondente à frente de onda. Né? Então, da fonte para onde a onda se propaga, né, nós tiramos uma direção chamada de raio de onda. Né? E esse conjunto de frentes de onda aí nós também chamamos de trem de onda. Tá? Então, a frente de onda a cada instante e o conjunto dessas perturbações nós chamamos de trem de onda. Tá? No caso, né, de você estar trabalhando com ondas tridimensionais, ó, então você tem uma fonte de onda esférica ali, né, uma vela, por exemplo, ou um alto-falante, né, e a cada instante você tem aquela região ali se propagando, né, acompanhando sempre os raios de onda. Tá? Então você tem ali pedaços de frente de onda, né, aquelas áreas referentes ali, mas você tem esse trem de ondas aí acompanhando os raios de onda. Ok? E no caso das ondas periódicas, né? O que é uma onda periódica? É uma onda, né, que corresponde a várias perturbações que se procedem, que continuam acontecendo, né, sucessivas.
Então, por exemplo, quando você pega uma onda numa corda e fica lá vibrando durante um intervalo de tempo, né, sem mudar a frequência, sem mudar o período, você considera aquilo ali uma onda, né, periódica. A perturbação ela é periódica. Né? Então tá aí, ó, né, você tem essa perturbação acontecendo. E aí nós começamos a identificar algumas grandezas. Por exemplo, A, B e C são consideradas cristas dessas ondas. D e E são considerados os vales da onda. Então nós dizemos que a distância entre duas cristas, por exemplo, a distância de A até B, né, e a distância de B até C é um comprimento de onda. A distância de D até E também é um comprimento de onda. Mas nós podemos dizer também que um comprimento de onda corresponde a um ponto da onda que passa por um vale, passa por uma crista, até encontrar o eixo principal de novo, também como um comprimento de onda. Então você está vendo ali, né, o lambda, né, a letra grega que corresponde ao comprimento de onda, ali próximo do ponto C. Então aquela reta rosa ali corresponde a isso. Repara que ela está começando num ponto de encontro da onda com o eixo principal, que é esse eixo horizontal pontilhado, o horizontal, né, passa pelo vale, o ponto E, passa pela crista, o ponto C, e retorna ao eixo principal. Quando toca no eixo principal de novo, você tem um comprimento de onda, ok? Representado pela letra grega lambda. Então as grandezas associadas a uma onda periódica, né? Então amplitude, que é a distância, né, do eixo principal até a crista, ou do eixo principal até o vale, a frequência, que corresponde ao número de ondas na unidade de tempo, o período, que é o tempo necessário para que você tenha uma onda, né, uma repetição do evento, e a grandeza, que corresponde, né, à distância percorrida nesse intervalo de tempo, nós chamamos de comprimento de onda. Okay? Então, amplitude letra A, frequência F minúsculo, período T maiúsculo, e o comprimento de onda é o próprio lambda. Bom, então tá lá, amplitude, né? Aqui é para a gente fazer uma ligação do lado direito com o lado esquerdo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, não é amplitude ali, a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos não é amplitude, é o comprimento de onda. Frequência. O que corresponde à frequência? Corresponde ao número de ondas no intervalo de tempo. Não é a altura de uma crista ou de um vale. Isso aí é amplitude. Então você vai ligar a amplitude à altura de uma crista ou de um vale. Certo? Distância entre duas cristas ou dois vales é comprimento de onda. Intervalo de tempo para acontecer uma oscilação completa. Esse aí liga direto, é o próprio período. Esse aí eu tinha colocado como uma atividadezinha para fazer quando dei a aula, né, no ambiente escolar, para ver se o pessoal fazia as ligações. Né? E lembrando que o período é o inverso da frequência. Né? Então, o que você tem? Período corresponde ao tempo necessário para você ter uma onda. Frequência é o número de ondas na unidade de tempo. Então, matematicamente falando, um é o inverso do outro. E o comprimento de onda, lambda, né? Então, e a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos, que está lá em cima também, né? Então foi colocado aqui embaixo de novo. Tá? Então, distância entre duas cristas ou dois vales é o próprio comprimento de onda. Tá? Então, frequência, número de ondas na unidade de tempo, período, intervalo de tempo para você ter uma onda, amplitude, né, é a altura até a crista ou a altura até o vale, e lembrar que o período corresponde ao inverso da frequência, ou que a frequência corresponda ao inverso do período. Ok? Bom, então aí nós temos as ondas transversais, né? Então tá lá, ó, A, B e C são cristas da onda, D e E são vales da onda, né? E a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos corresponde ao comprimento de onda. E a altura da crista ou a altura do vale corresponde à amplitude, tanto para cima quanto para baixo. Né? Esse é o valor da amplitude. Tá ali, ó. Então tá ali a amplitude bonitinha. Já as ondas longitudinais, o que você tem? Quando você tem uma fonte, né, vibradora, né, você vai determinar o ponto médio de onde há a compressão até o ponto médio da próxima compressão. Esse é um comprimento de onda.
ou você pega o ponto médio de uma rarefação até o ponto médio da próxima rarefação. Tá? Então, esse é outro comprimento de onda. Tá? Então, você associa, né, isso a comprimento de onda quando vem no desenho. Né? Então, para você não ficar perdido, e agora? Onde é que eu começo, onde é que eu termino? Né? Então, você já vê que você marca o ponto médio de um, marca o ponto médio do outro, e pronto, está resolvido o problema. Ok? Então, observe aí que a distância entre duas compressões ou duas rarefações sucessivas também é o comprimento de onda. Mas lembra, quando eles são com dimensões muito grandes, assim como nesse desenho, a gente sempre pega o ponto médio para fazer a determinação, né, dessa distância que corresponde ao comprimento de onda. Ok? E a velocidade de propagação, como é que a gente determina uma velocidade? Velocidade, a gente sabe que é a distância sobre o tempo. Então, qual é a distância percorrida pela onda num intervalo de tempo, né? No momento em que ela ocorre? Então, é o comprimento de onda, que é o lambda, e o tempo para que isso aconteça é o período. Então, se você lembrar aí da física básica, né, velocidade é distância sobre o tempo. Então, a velocidade vai ser o quê? Vai ser o comprimento de onda dividido pelo período. Tá? Então, tá lá. Mas como a gente sabe que o período é o inverso da frequência, então você pode dizer que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Então você tem duas maneiras aí de calcular essa velocidade. E se a corda for tensa, né? Se a corda estiver tensionada, como é que a gente determina essa velocidade de propagação? Então tem uma formulazinha, né, específica, então você dá uma tensionada na corda, né? Essa corda ela tem uma densidade linear, que é dada pela razão da massa pelo comprimento, né? Então densidade linear de massa, né? E aí a velocidade é dada pela raiz quadrada, né, da força pela densidade linear. Então você faz a razão da força pela densidade linear, tira a raiz quadrada e você tem a velocidade de propagação da onda na corda tensa. Tá? Então o exercício precisa deixar bem claro para você isso. Né? Então uma onda propaga-se numa corda tensa. Ele vai te dar a massa da corda, o comprimento da corda, a força tensora, para que você possa fazer o cálculo ali direitinho da velocidade de propagação da onda nessa corda. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Então esse sou eu, nosso canal Física com Krause. Acompanhe sempre, né? E muito obrigado aí pela atenção mais uma vez. Até mais ver, se Deus quiser. Valeu, pessoal!